Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique no lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou, e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: O que ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Assim Davi fugiu e escapou e foi até onde Samuel estava em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros. Também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande, na cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: Está também Saul entre os profetas? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ao iniciar de mais um dia, nós temos o privilégio, prazer, a alegria de iniciarmos esse dia diante do Senhor. Temos o grande privilégio que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário para nós, que é o livre acesso à tua presença. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra,
um Deus sustentador de todas as coisas. E é um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que nos atende, um Deus que fala conosco através da sua palavra, um Deus que peleja por nós, que nos protege, que nos guarda, que nos orienta, um Deus que nos ama e que nos guia, que nos corrige, que nos disciplina, que supre em Cristo Jesus cada uma e todas as nossas necessidades. Verdadeiramente o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado livre acesso à tua presença, o Senhor tem nos dado livre acesso à tua palavra, o Senhor tem nos dado o teu espírito que traz luz, que traz entendimento à tua palavra e que nos dirige. O Senhor tem nos dado o perdão dos nossos pecados, a reconciliação, tudo isso através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado pela história da redenção, pela história da reconciliação, que o Senhor mesmo planejou e executou para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa porção da tua palavra que foi lida, que o Senhor continue a cuidar de nós, assim como o Senhor cuidou de Davi. O Senhor o protegeu, o livrou de todo mal, mesmo quando perseguido, mesmo quando atiravam lanças em sua direção, o Senhor o livrou, o Senhor o protegeu. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos agradecer ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias e também interceder para que o Senhor faça de cada um dos nossos lares um local de adoração, de culto ao Senhor, onde possamos com fidelidade buscar ao Senhor, manter uma vida de oração, de leitura, de meditação, de estudo da tua palavra, onde haja comunhão, harmonia, reconciliação, perdão. Visita os nossos entes queridos, salva aqueles que ainda não são salvos. Clamamos pelos nossos enfermos, que o Senhor visite cada um dos nossos enfermos neste momento, trazendo restauração completa da sua saúde, trazendo cura, trazendo libertação. Clamamos por aqueles que estão internados, por aqueles que estão na UTI, por aqueles que estão enfermos, que estão necessitados de uma intervenção sobrenatural do Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e libere cura, libere restauração. Enquanto isso, visita os familiares, fortalece e sustenta. Clamamos por aqueles que estão de luto, para que o teu Espírito traga consolo e conforto, que o Senhor sustente cada um deles. Clamamos, Senhor, por aqueles que têm problemas emocionais, que sofrem transtornos dos mais variados tipos, que têm enfrentado depressão, angústia, dor na alma, que o Senhor venha curar cada um deles também, e derramar do teu Espírito, derramar da tua paz sobre cada um deles. Queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue conosco no restante desse dia, desta semana, que a tua bênção nos acompanhe e que o Senhor dirija cada um dos nossos passos. Nós oramos assim agradecidos. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.